E eu, exatamente aproveitando essa referência ao homenageado nosso inesquecível Luiz Henrique, ex-prefeito da sua amada Joinville, é que aqui eu quero homenagear dois prefeitos, o prefeito da nossa capital, José Fortunati, e o prefeito de Caxias do Sul, Alceu Barbosa Velho. Aqui estão no Senado vários ex-prefeitos. O que nos preside, senador Eumano Ferrer, ex-prefeito. Aqui estão vários ex-prefeitos municipais. Jorge Viana, da sua Rio Branco, e vários outros que já sabem as dores e as dificuldades de uma prefeitura municipal. E hoje começou aqui em Brasília a 19ª Marcha Municipalista, trazendo o dilema que é o encerramento e os desafios num ano de eleições municipais. Fechar as contas, como diante de tanta dificuldade? Mas eu peço ao senhor presidente e encareço a mesa e a secretaria da mesa para que na data de hoje, na ordem do dia, sejam apreciados dois pedidos de empréstimos, aprovados com louvor pela Comissão de Assuntos Econômicos, sob a presidência da senadora Gleice Hoffmann. Um deles, muito importante, começa por Caxias do Sul, de 33 milhões de dólares, entre o município de Caxias do Sul e a Corporação Andina de Fomento, recursos destinados ao financiamento parcial do Programa de Desenvolvimento da Infraestrutura e Serviços Básicos dessa cidade tão progressista quanto Caxias do Sul. Esse pedido de empréstimo foi relatado pelo senador Telmário Mota e, por solicitação minha, do senador Telmário e do senador Lindbergh Farias, muito solidário com as prefeituras municipais, ele foi prefeito de Nova Iguaçu, no estado do Rio de Janeiro, que isso seja incluído hoje na ordem do dia. Isso é fundamental. Então, eu renovo aqui ao presidente, para que isso seja apreciado, farei também ao presidente Renan Calheiros. E o outro projeto de Porto Alegre, no valor de 92 bilhões de dólares, entre também o município de Porto Alegre e a Corporação Andina de Fomento, cujos recursos se destinam ao financiamento parcial do programa Orla Porto Alegre, organicidade e requalificação do espaço urbano, do lazer, de acesso e mobilidade urbana da nossa querida capital. Essa é uma mensagem 48, a relatoria foi muito competente do senador Álvaro Dias, e eu agradeço aos dois senadores, Telmário Mota e Álvaro Dias, mas, sobretudo, as ponderações do senador Ricardo Ferraz, pelo acolhimento, ele que sempre na comissão tem tido o cuidado de evitar o aumento do endividamento dos municípios e acolheu a demanda, dada a circunstância muito especial desses dois municípios gaúchos de estarem com uma situação financeira, mesmo e apesar das dificuldades de queda na receita e na arrecadação, estarem com uma situação de relativo equilíbrio financeiro numa gestão qualificada. Então, ao homenagear o nosso querido prefeito José Fortunati e Alceu Barbosa Velho e as suas assessorias, os secretários que os acompanham aqui nesta sessão, para que o plenário do Senado, na ordem do dia, aprove a pedido pelo requerimento de urgência para esta apreciação. Então, esta agenda municipalista, senador Dário Berger, ela tem um peso fundamental. Nós estamos vivendo uma crise aguda no Brasil, que é uma crise, já se sabe, de natureza política, às vezes de natureza institucional, mas ela também é uma crise moral e ética. E eu acrescentaria, talvez uma que nós precisamos mais nos debruçar, até em homenagem à memória de Luiz Henrique da Silveira, que Vossa Excelência mencionou, a questão do Pacto Federativo. Nós estamos vivendo uma crise federativa sem precedentes, uma desarmonia entre União, Estados e municípios, mas não é por problema dos seus gestores, é pela estrutura que precisa ser revista na composição e na construção de uma engenharia política adequada a esse novo Pacto Federativo, de uma distribuição e um compartilhamento mais solidário da arrecadação dos impostos que se faz entre os entes federados, a União, os estados e os municípios. Então, o que vivem hoje municípios pequenos, médios e grandes é exatamente o dilema de prestar o serviço
serviços que a população reclama com uma escassez de recursos. E nós aqui aprovamos, está lá o senador Armando Monteiro, que foi o relator de uma PEC de minha autoria, que aumentou, a pretensão era aumentar 2 pontos percentuais da composição da receita do FPM, com o imposto de renda e o IPI. O senador Armando Monteiro foi o relator aqui há 2 anos, né, no Senado Federal, e que ela acabou, por negociações com o governo federal, ficando 1 ponto percentual pagáveis em meio ponto num ano e meio ponto no outro, prosseguindo daí o relacionamento ou a inclusão definitiva desse aumento de 1 ponto percentual na receita do FPM. Foi uma contribuição que o Senado, a Casa da República, deu à causa municipalista. Eu lembro, porque tem que se reconhecer, e também do senador Humberto Costa, que, como líder do governo, fez as tratativas com o Palácio do Planalto para que pudesse ser viabilizado. Também aqui, e nasceu também de uma iniciativa de um pernambucano, Mendonça Filho, a emenda constitucional, e eu aqui fui autora, com apoio de todos os senadores, de uma emenda constitucional que impede que a União crie novas despesas ou novos programas que representem impacto na administração municipal sem a correspondente receita que a União tem que dar, porque não dá para fazer festa com o chapéu alheio. A União cria um programa, o município tem que executar e tirar dinheiro da onde? Receita da onde, se o município não está em condições? Então, esse pacto federativo passa exatamente por essa reengenharia na repartição dos recursos. E eu queria também dizer que a pauta municipalista é uma pauta que esta Casa, como Casa da Federação, precisa se debruçar antes que o caos se estabeleça, que não se possa se entender a linguagem. E por que é preciso, a cada ano, milhares de prefeitos, são mais de 3.000 prefeitos reunidos para clamar por uma agenda que já devia ter sido resolvida. Já devia há muito tempo, para parar essa dependência do poder central, porque isso não é democrático, essa excessiva concentração das decisões e dos recursos. Eu concedo a parte ao senador Eumano Ferrer com muita alegria. Minha estimada senadora Ana Amélia, Vossa Excelência sempre tem sido uma constante no plenário desta Casa em trazer a questão relacionada ao Pacto Federativo. Eu acrescentaria, paralelamente ao Pacto Federativo, a crise profunda do Estado brasileiro. É inegável que nós vivemos hoje problemas seríssimos de natureza política, institucional, uma crise moral, ética, mas me parece que uma das crises mais profundas que o Brasil vive hoje é a crise do Estado brasileiro. Um Estado que me parece que está assim no limiar de um caos profundo. Haja visto os dados que nos são apresentados, inclusive tive um recentemente, que consta no Tribunal de Contas da União, com vistas às disponibilidades financeiras do Estado numa projeção que se faz para o mês de outubro, mais ou menos, em que poderemos ter problemas gravíssimos com relação aos deveres do Estado para com os aposentados, pensionistas, etc. Vossa Excelência é de um Estado desenvolvido, um Estado rico, que tem uma história e tem de uma economia pujante, que já mostra para o Brasil a crise do Estado, não só do Estado federal, mas aí envolve a crise dos municípios, dos Estados-membros da Federação e da própria União, que vejo que é um assunto atinente a esta Casa, que dizemos que é a Casa da Federação. Então, é uma morte, minha estimada senadora Ana Amélia, que nós estamos a pregar, uma morte anunciada do Estado e da Federação, um Estado autofágico, que não cabe dentro do PIB brasileiro. Como rever esse quadro? Como nós vamos rever isto? Vamos esperar a morte da Federação, do Estado? Não.
Então, creio que essa deve ser a pauta para o amanhã, um amanhã que não é tão distante, um amanhã que seja um amanhã do amanhã mesmo. Quer dizer, creio que Vossa Excelência, mais uma vez, a par do trabalho que Vossa Excelência desempenhou juntamente com outros senadores desta Casa, quando do funcionamento da comissão que tratou da revisão do Pacto Federativo. Então, eu queria me somar à preocupação de Vossa Excelência, que é uma constante aqui nesta Casa, como uma grande senadora pelo Estado do Rio Grande do Sul, que passa por profundas dificuldades. Então, eu me somo e parabenizo Vossa Excelência no dia de hoje, em que nós, o nosso senador Jorge Viana, prestou, e esta Casa também, uma justa homenagem àquele que foi um dos senadores mais preocupados com a questão federativa do nosso país, que foi o senador Luiz Henrique. Então, parabéns a Vossa Excelência, mais uma vez. Muito obrigada, senador Eumano Ferrer. E quero lhe dizer, senador, que como prefeito que foi Vossa Excelência, e Luiz Henrique de Joinville, que ele amava tanto, conhecia profundamente as dificuldades das administrações municipais. Eu vou fazer a questão de reproduzir aqui na carta da palavra do presidente da Confederação Nacional dos Municípios, que promove esta marcha há 19 anos, que ele diz: o momento é de crise política, porque vivemos uma tensão entre os poderes sem precedentes. Não há mais limites claros entre os poderes executivo, legislativo e judiciário. Esta mesma influência acontece entre os diferentes entes da federação. Este cenário é extremamente desfavorável para a democracia brasileira, em geral, e para o nosso frágil federalismo em particular. É o que acabamos de constatar aqui, falando sobre a crise federativa. E eu quero me associar a esse esforço que o municipalismo brasileiro faz, no sentido de tornar mais democrático e a buscar a descentralização. Amanhã, hoje e amanhã, e talvez quinta-feira, o Senado Federal, como tribunal político, estará fazendo e tomando decisões históricas para o país. 24 anos depois do impeachment de um presidente da República, nós repetimos este momento dramático da vida nacional, mas não podemos nos furtar a responsabilidade serena, compromissada, para responder adequadamente não só ao que determina a Constituição, a legislação brasileira, o regimento interno desta Casa, mas, sobretudo, as nossas consciências e as aspirações do povo brasileiro por um dia e um futuro melhor. Quero, por fim, agradecer, senador Dário Berger. Aqui no Senado, nós, nesses momentos dramáticos, tem uma atenção maior e redobrada da sociedade brasileira que fica acompanhando. O que aconteceu ontem, por exemplo, perturbou a vida nacional, mudou a bolsa baixou, o dólar subiu, porque os fatos políticos impactam também na economia. Mas é gratificante para qualquer senador, para qualquer deputado, para qualquer ente público, agente público, saber que as pessoas estão nas suas casas, longe, acompanhando. Então, eu quero agradecer hoje, casualmente hoje, porque ligaram para cá. A dona Maria Helena Nunes, que nasceu no Piauí, lá na sua Teresina, senadora Eumano Ferrer, mas mora aqui em Brasília e acompanha diariamente a TV Senado, e está acompanhando o que está acontecendo agora. E também a Zélia Maria Félix, lá de São Paulo, que também ligou para uma irmã que mora em Brasília para dizer que ela acompanha diariamente e faz a avaliação crítica de cada senador que sobe à tribuna. Então, eu agradeço a elas e agradeço que quanto mais o cidadão fiscaliza o nosso trabalho, possivelmente e asseguradamente vai ser o resultado melhor para a democracia brasileira. Muito obrigada.